Uma coisa que eu não tinha muito, não percebi na época, como a Wikipédia ela está relacionada com o movimento de software livre, de conhecimento aberto, né? Um movimento que nós já começamos a fazer também na academia, né, há algum tempo, em relação às revistas. Muito, né, acho que quase todas ou todas da história, não sei afirmar com exatidão, porque nunca fiz uma pesquisa detalhada, mas talvez todas sejam de acesso aberto, ou seja, no sentido de que elas não cobram para essa informação, né? Elas disponibilizam esse conteúdo gratuitamente. E a Wikipédia também tem esse mesmo princípio, né? Que é um princípio do conhecimento livre, o conhecimento que é possível ser acessado sem você ter que pagar para ler o conteúdo, por exemplo, numa enciclopédia britânica, né? Ou você comprar um exemplar da Barça, né? Então, essas coisas para mim, estavam escondidas, né? Como a Wikipédia e esses outros projetos que também são gerenciados pela mesma fundação, sem fins lucrativos, né? Que gerencia a Wikipédia, o site, que paga as contas lá para o domínio, né? Elas estão relacionadas, né? Como, na verdade, esse é um movimento de abertura do conhecimento e de que o conhecimento, portanto, seja acessível, fácil, de fácil acesso para todo mundo, né? E numa linguagem inclusiva e num local, num espaço, né, de fácil acesso, né? Hoje em dia, que pelo menos para algumas realidades é a internet, né? Então, assim, é uma coisa que eu não vislumbrava. E eu comecei a perceber como são coisas próximas, né? E um pouco relacionado a isso, aí eu comecei a conhecer os outros projetos da Fundação Wikimedia, que não tem só a Wikipédia. Tem, por exemplo, o Wikimedia Commons, que são fotos, né? Fotos também de conteúdo livre, porque a gente acha que, às vezes, a gente acha assim, não, a foto, se está na internet, é de domínio público, né? É meio que assim. E não é. E também não tem a compreensão de que nós, enquanto fotógrafos amadores, né, somos também detentores dos direitos autorais sobre as nossas fotos, né? Então, para que seja possível citar adequadamente e tudo mais, a gente precisa carregá-las num local que possibilite que elas sejam utilizadas, né? Por exemplo, uma foto que é tirada por um repórter, né, por um fotógrafo do jornal o Globo e publicado numa matéria do jornal o Globo, ela não pode ser veiculada em outro local, porque ela tem direitos autorais, né? E no Wikimedia Commons não, você vai lá enquanto fotógrafo amador ou alguém enquanto fotógrafo profissional, né, e deposita ali, né? Então é um mundo no qual tem uma profunda correlação com a divulgação do conhecimento, né? E foi um pouco isso que eu comecei a ver, né? Como a gente precisa debater muito mais e aprofundar essa nossa relação da universidade com, né, levar mais a sério, assim, né, a questão do conhecimento público, gratuito e de qualidade, né? E como esses espaços, né, desses projetos todos, como a Wikipédia ou Commons, eles são espaços alinhados com isso, né? São espaços colaborativos, abertos, de diálogo, né? E nessas minhas andanças aí, né, por aí também, eu comecei a perceber que, né, assim, algumas questões que nunca me foram colocadas, né, como a própria o viés de gênero da Wikipédia, que, por exemplo, né, eu nunca na minha vida ia imaginar que tá certo que é uma pesquisa muito, né, assim, não exaustiva, mas que, digamos, 5% da comunidade de pessoas que escrevem a Wikipédia fossem mulheres, né? 5%, 95% sendo homem, né? Então eu vi assim, comecei a ver que tinham várias questões
que estavam sendo colocadas também no espaço acadêmico, na nossa área de teoria, e que também estavam ali na Wikipédia, né? Já tenho algum tempo, né? Eu escrevi, por exemplo, um artigo sobre a trajetória, né, da revista História da Historiografia, que é a revista da área de teoria mais bem avaliada, né, qualificada e tal, fazendo um pouco uma síntese dos 10 anos, né, e vendo, por exemplo, qual foi o tipo, quem publicou na revista, né, qual o conteúdo, né, o conteúdo sobre mulheres, né, era mínimo, sim, era 3, 4, né, mulheres que publicavam era menos também do que homens, né, e são coisas assim, eram, né, aproximações que eu comecei a ver, né? E a partir um pouco dessas aproximações é que, e claro, também no interesse de aprofundar um pouco, né, do entendimento do que é fazer história que não seja para professores, que não seja para alunos, né? Como fazer, como, né, engajar outras audiências com conteúdo histórico, né? Principalmente da área de teoria, que é uma área, como você já falou, difícil, assim, né? Da gente ver, né? Não é tão simples de ver com projetos extensionistas, né?